Prezados empreendedores, prezados senhores e senhoras do Brasil, nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto extremamente importante, de utilidade pública, que é o pronunciamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sobre essa crise que nós estamos passando e sobre tudo o que realmente vem acontecendo no nosso país nos últimos dias por essa crise, por essa pandemia. Eu sei que muitos não vão concordar e eu quero ouvir a opinião de vocês aqui no comentário, mas eu vou colocar agora o pronunciamento do presidente falando sobre a gente voltar a vida ao normal, sobre a gente abrir as escolas, abrir o comércio, para o Brasil não parar. Eu sei que isso é muito polêmico, mas eu vou dar minha opinião no final desse vídeo, mas vamos assistir agora o vídeo e o pronunciamento do nosso presidente. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam.
sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Então, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Esse assunto de extrema importância, tanto para a economia, tanto para a saúde das pessoas, para a preservação da vida das pessoas. Basicamente, houve dois grandes erros em todo esse processo, na minha opinião. Primeiro, o governo editou uma lei sobre o assunto no dia 6 de fevereiro, então tinha consciência que a gente ia passar por isso, deixou tudo acontecer normalmente, carnaval, festa, e não se pronunciou e não se antecipou a avisar a população em relação a isso, sem precisar alarmar, mas tentar tomar as ações antes de chegar nesse ponto. O segundo, a mídia. A mídia ela serve para manipular, serve para deixar as pessoas com a visão míope sobre o que realmente está acontecendo, porque ela poderia ter se pronunciado, ela poderia ter trazido essas informações para a população no geral e priorizou o seu ganho também com patrocínio, com venda de carnaval, com venda de grandes patrocinadores, para que eles pudessem ter dinheiro em caixa e agora o pequeno negócio pagar a conta. Parabéns para vocês, viu? Estão de parabéns. Então, tanto a mídia como o governo errou grandemente. Não estamos aqui para falar de esquerda, de direita, de centro, do alto, de baixo, nada disso. Simplesmente que faltou um respeito e realmente um posicionamento estratégico, tanto da mídia, responsável por trazer as informações, como do governo. E agora nós estamos numa situação bem difícil. Por quê? Porque fechar os negócios, o Brasil não estava preparado para isso, vão ter realmente muitos desempregados, a gente estava com 12 milhões de desempregados, se continuar assim esse número vai dobrar ou até aumentar mais que o dobro de desempregados, a previsão é realmente muito ruim e a gente poderia ter evitado grande parte de todo esse processo. Agora fica aí a guerra entre aqueles que acreditam que tem que fechar tudo e aqueles que acreditam que não, tem que abrir os comércios, tem que deixar funcionar para o Brasil não quebrar. A gente tem que ter cuidado em relação às vidas, é muito importante, mas precisamos ter responsabilidade fiscal e econômica, porque o Brasil já vinha numa situação muito difícil e agora provavelmente nós vamos afundar numa crise nunca antes vista. Então, é importante que nesse momento exista uma união entre todas as pessoas e um comprometimento, não de ficar brigando, não de ficar buscando o certo ou errado, mas tentar resolver o problema, tentar achar as soluções necessárias para salvar o maior número de pessoas possível e salvar também a nossa economia, que é muito importante. Deixa teu like, que para mim é muito importante, compartilha essa informação e fala aqui nos comentários o que você achou desse pronunciamento também do presidente, tá bom? A gente se vê logo no próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço.